Vamos lá, dando continuidade a essa série. Nós estamos falando sobre sementes, que é o sistema do reino. E eu tenho muitas coisas ainda para serem faladas. É assim mesmo, vamos aprendendo, gente. E agora nós estamos nesse momento enfatizando justamente isso, né? Existem dois tipos de semeadura: a semeadura da carne e a semeadura do espírito. Depois a gente vai falar dessa parte. Mas o apóstolo Paulo recebeu muita revelação e entendimento sobre isso, que nós precisamos entender, porque a gente lida com isso de maneira diária, né? A gente ainda tem esse homem exterior, que nós temos que botar ele para morrer todos os dias, né? Lembra? O pastor Rafael, Carlinhos, mortos ali no chão. Beleza, fica quieto aí, você não se levanta. É algo que nós temos que fazer por domínio, né? Um ser espiritual edificado na verdade domina a inclinação da sua carne, não é? Então aí, a passagem é essa do apóstolo Paulo: não se engane, se Deus não se zomba dele, pois aquilo que a pessoa semear, então ela vai colher exatamente isso. E beleza? Quem semeia para a sua carne, não tem como colher diferente a não ser isso aí. A colheita da carne, gente, põe isso no teu coração, é sempre destruidora. Ela sempre gera prejuízo, fracasso, derrota na vida do ser humano. Olha o mundo. O mundo, as pessoas que estão no mundo, estão debaixo dessa influência aí, só vivem pela sua carnalidade, não vai a lugar nenhum. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito, eu expliquei isso, semeia pela verdade viva, né? A palavra viva, ela está em você, ela não está em mim simplesmente porque ela é um conceito e eu aprendi. Ela é um estilo de viver, é só isso. Legal? Então a gente vai colhendo as bênçãos e os benefícios da vida. Muito bom. Veja, não nos cansemos de fazer o bem ou fazer o que é correto nessa semeadura, porque no tempo certo nós vamos colher, graças a Deus. Se a gente não desanimar, em algumas versões diz não desistir. Então, eu tinha conversado com vocês que o homem só tem essas duas possibilidades de semeadura. A gente está falando da primeira, depois a gente vai gastar um tempo falando da segunda. E aí eu tinha falado para vocês que o homem perdeu essa força de domínio da natureza de Deus lá em Gênesis, quando ele comeu do fruto que não deveria. E aí o que aconteceu? Ele perde a nobreza, o domínio sobre a sua natureza, e ele passa a viver agora como um cara natural. Sem a influência da verdade, sem a palavra viva, ele vive agora pela influência daquilo que vem na sua mente, naquilo que ele acha, que ele pensa. Na verdade, ele acaba sendo um ser governado pelos seus sentidos, ok? Cheiro, não, aquilo que ele vê, ouve, e tudo isso retrata em conclusões na sua mente. Ele sai vivendo aquilo que bate na sua mente, tá bom? Esse foi o homem largado, fora da natureza de Deus, que Gênesis capítulo 6 já dizia isso, que a terra, a perversidade tinha aumentado sobre a terra, que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre somente para o mal. Na NVI está escrito assim, muito legal, tá certo? Legal não, né? Mas você entendeu, né? Péssimo, né? Justamente o homem afastado de Deus só dá nisso aí. E aí eu tinha comentado sobre isso, que o homem deixou de viver pela influência dele, da sua palavra, de quem ele é, e passou a viver influenciado por desejos maus, a sua vontade da carne. Não adianta. E nós somos o ser, né, vamos dizer assim, espiritual. Somos seres espirituais vivos que temos que lidar com essa nossa parte. Esse homem natural. Temos que lidar todos os dias com isso aí. E a gente então começou a falar algumas coisas sobre a carne. Eu queria que você guardasse essa definição. A maior parte de vocês talvez já saiba, outros não. Mas carne não é aquela que está pendurada no açougue. Tá certo? Aliás, ontem tivemos um encontro de pastores, realmente comemos uma carninha boa, né? Maravilha. É mesmo, já, rapaz. Alguém nos visitando aí pela primeira vez, cara, eu vou te falar, eu fico tão empolgado. É mesmo, gente? Que legal! Poxa, prazer grande. Levanta a mão aí de novo, para você receber um cartão. Acordou cedo, hein, para visitar a igreja hoje, hein? Olha, vocês são nossos convidados para terminar o encontro e lá tomar um cafezinho com a gente ali do lado, legal? Sejam bem-vindos aí. Eu fico tão empolgado com o que eu vou falar que isso aqui é importantíssimo. Se você não gosta de café, tem água, tem alguma coisa lá além do café, tá bom? Mas é um prazer grande recebê-los aí.
Pois bem, então veja, a carne, gente, é uma mentalidade. Você é a sua mente, isso é importante, né? Próximo domingo eu vou continuar falando sobre isso. Legal? Guarde essa frase, porque é isso mesmo, você é a sua mente. O que está instalado na tua mente em termos de mentalidade ou em termos de domínio, o que domina a sua maneira de pensar, é isso que vai prevalecer nas suas ações. É simples, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, pastor, mas eu não quero fazer isso, quando eu vejo eu estou fazendo. O problema não é aquilo que eu faço, é eu ter um domínio sobre aquilo, porque o domínio ele sempre vem da sua mente, do pensamento, porque é o pensamento que gera a atitude, a ação, o comportamento. Então, se enche da verdade, você verá que você terá condições de dominar a inclinação da carne. Ok, então, é isso aí, ó. A pessoa vivendo de maneira carnal é porque ela tem pensamentos afastados da verdade, controlando a vida dele, só isso. Ok? Vai controlando as suas ações, atitudes. E aí eu passei para vocês aqui os nossos omeletes, para aqueles que estavam aqui domingo passado, explicando sobre isso aí, ó. O homem, velho homem, esse já morreu, o apóstolo Paulo já falou sobre isso. Ele tem uma espiritualidade morta, obviamente, então a expressão da sua alma é a sua carnalidade, e ele vive toda a inspiração que vem dos conceitos de fora, que chegam para ele. Legal? Então essa pessoa não tem como ela ver o resultado de Deus na vida dela. E o que é difícil é isso, porque o pessoal, não, mas eu sou nova criatura, eu sou de Deus. Mas está escrito, qual é a semeadura que você tem feito? Porque se a gente faz a semeadura para o Espírito, nós vamos colher isso. Mas aí então a gente conhece, muita gente é nova criatura, está na igreja há anos, mas não vê resultados do céu, porque está debaixo da semeadura errada. Mas você vai me falar, pastor, mas será que a pessoa não sabe? É verdade, a maior parte da igreja não recebe instrução sobre isso. Mas a partir do momento que você vai recebendo instrução, você vai entendendo o que é errado, o que é, isso é assim, isso vem disso, vem daquilo outro. A gente tem que aprender. E esse é um assunto que não é ensinado. E todos nós temos que lidar com essa nossa parte exterior. Esse homem dos 5 sentidos, que tende a governar e quer falar e levantar a mão, como a gente falou aqui uns domingos atrás aí. Ok? E a gente tem que dominar essa inclinação. Então veja, continuando aqui, esse é o velho homem. Agora o novo homem, ele faz escolhas. As escolhas dele são essas, as semeaduras carnais. Ok? Mas o novo homem, ele já faz diferente. E por isso que funciona na vida dele, né? Por quê? Porque ele agora está debaixo da influência de Deus. Ele precisa, por consciência, gente, veja que legal isso aqui. Por consciência, ele se renovar com a verdade. É algo consciente, seu e meu. A gente precisa dessa verdade. Renovando, mantendo o domínio dentro da minha mentalidade para que eu faça a escolha com base na verdade. Paulo fala sobre o enfraquecimento. Por isso ele diz lá, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pessoa do Espírito Santo e a palavra. Por quê? Porque nós vamos agir com base no fortalecimento que nós temos. Um espírito fortalecido, uma mentalidade fortalecida com a verdade, age com base na verdade, para vencer a força da inclinação carnal, da naturalidade. Está claro isso, gente? Essa escolha é a escolha de semear para o Espírito. Isso sempre vai trazer benefícios para você. Bênção sobre bênção. Diga aleluia. Completamente oposto de como o mundo pensa, como o mundo acha. Nós temos o pensamento de Deus. Mas aí qual é a sua opinião? Não tenho nenhuma, eu fico com o que Deus tem a dizer. Bom, então você é um legume, graças a Deus, um legume feliz. Pode olhar aí para mim, você que está assistindo em casa, sou um legume feliz. Ok? Não preciso pensar nada, achar nada e não ter opinião de nada, porque eu vou com o que a palavra tem a dizer. Aleluia! Não é não? Jesus fez exatamente o mesmo. Não quero falar nada, eu vim falar só o que o Pai me mandou dizer, eu vim fazer só o que o Pai me mandou fazer. E foi bem sucedido. Mas esse governo é fundamental na nossa vida. Então veja, o homem ele passa a viver, gente, por uma vaidade. O Paulo descreve isso, né? Vaidade de pensamentos, vontades carnais, completamente enganados e dominados por uma sugestão, como eu falei aqui quinta-feira,
Se você não teve aqui, dá uma assistida. Sugestões diabólicas que vêm aí na sua mente o tempo todo, fala contigo. Sabe qual é a pessoa que mais fala contigo? A sua própria mente. Fala contigo todo dia. Ok? Toda hora. Vem algo ali sendo declarado. E aí Paulo diz assim, ó, o homem passou a ser um escravo, né, do homem exterior e da sua carnalidade. Deixa eu só explicar. Simples. Beleza. Beleza. Pastor, não estou enxergando muito aí esses omeletes. Tá. Então aqui significa que tem dois ciclos. O ciclo do espírito e o ciclo da morte, que é o ciclo da carne. Agora veja que interessante, o homem sem a influência de Deus, na sua mente, ele está sendo influenciado por fora. E ele jamais sai desse ciclo aí, ó, de frustração, de dúvida, de incredulidade, de prejuízo, de fracasso, de morte, de destruição, não tem como. Porque toda a sua mente está voltada para esse homem exterior. Acabou. Beleza. Não tem força nenhuma. Mas nós não. E nós temos que fazer, depois a gente vai ver no domingo que vem, como é que a gente trabalha isso. Legal? Então veja, o apóstolo, toda a inspiração vem de fora, né, dos conceitos. Efésios 4,17, digo e no Senhor eu testifico, hein? Elinho, não viva mais. E ele sabe que agora a gente não precisa viver mais assim. Porque nós estamos agora, somos vivos, espiritualidade em alta, a verdade no nosso coração. Não viva mais como você vivia, na vaidade dos seus próprios, gostei disso, próprios pensamentos. Então não são de Deus. Seus próprios pensamentos, conclusões humanas. E ele põe no 18, tendo o teu entendimento obscurecido, você está separado da vida que Deus te concede. Por causa da tua ignorância, da maneira como você vive, na dureza do teu coração. No verso 22, quanto a essa antiga maneira de viver, lembra? Essa antiga maneira de viver está morta. Esse é o velho homem, todo dia você tem que botar ele para morrer, lembra? Morto. Ok. Então, olha lá, a sua antiga maneira de viver, nós fomos agora instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo o quê? Desejos enganosos. Nessa maneira de viver nós não vamos a lugar nenhum, gente. Pode estar certo. Então um grande engano. Guarda essa frase aí, ela é bem interessante, né? E as pessoas nem captam isso. A igreja deveria ter essa percepção. Mas é preciso ter essa percepção. Que esse é o grande engano do diabo. E até o dia de hoje, fazer com que as pessoas acreditem e vivam pelos seus próprios pensamentos carnais. E o cara está dizendo lá, eu estou numa boa. Está todo quebrado, arrebentado. Não, é assim mesmo. Não, estou bem, está legal. Está bem mal. Mas as pessoas não enxergam, há uma cegueira que encobre de reconhecer no mundo do espírito isso aí. Ó, eu estou sendo governado pela minha maneira de pensar. E esse é o maior engano. O inferno permite isso aí, sugere e as pessoas vão vivendo. Não, mas eu acredito dessa forma. Nunca diga assim, eu acredito que é assim. Porque se você fala que você acredita que é assim, então assim será. Mas se aquilo que eu acredito não está em linha com a palavra, só vou te dar um conselho. Descarta ontem. Descarta ontem. Não está em linha com a palavra. Descarta ontem. Não, mas é meu direito, é minha razão, aquilo outro e tal. E essas justificativas, gente, elas são tremendas. É impressionante a força da argumentação, da justificativa, que faz sentido. E a gente acaba concordando, isso acaba sendo a nossa crença. Estou fora, a crença está aqui, é a verdade de Deus. Não vou abrir mão dela. Você não pode abrir mão dela porque ela te abençoa. É essa semeadura que constrói a tua vida. Constrói a minha, a sua, até o final. Diga aleluia. Mas eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho aqui umas coisas que eu acho, que eu penso. Eu também tinha essa mesma dificuldade. De uma maneira bem racional, científica, que a gente vivia. Tudo tem que ser comprovado e tem que dar certinho. 2 mais 2 são 5. Não, são 4 e tal. Tem que dar certo. Depois eu comecei a reconhecer que aquilo ali estava sendo uma grande barreira para eu começar a avançar. Por quê? Porque tudo eu tinha que ter uma argumentação, tinha que ter deixa eu pensar e tal. Aí vem com a minha lógica, com aquilo outro. Nós não vamos caminhar com Deus dessa maneira.
E eu só quero te falar que esse sistema é um sistema do mundo, não faz parte mais da nossa vida. Por isso que a gente tem que entregar. Entregar o quê, pastor? A nossa maneira de pensar. A nossa maneira. Os nossos próprios pensamentos carnais. Eles precisam ser entregues para morrer. Nem queimá-los. Para ficarmos com a verdade. Bom, pastor, mas aí o pessoal vai achar que a gente é bobo. Mas nós somos mesmo. Nós somos de Deus. A gente ainda fica preocupado com o que as pessoas vão achar. Ok? O mundo é desabalar da carreira para a destruição, para o fracasso. Nós estamos numa outra, subindo ladeira para outro lugar, de crescimento. Está pingando aí? Beleza, chega para cá. Troca de lugar aí, vai lá, bota lá um baldezinho. Ar-condicionados, amamos os ar-condicionados. Entende, gente? Eu comentei aqui na quinta-feira, quando a gente fica debaixo dos próprios pensamentos carnais, ouça o que eu quero te falar nessa manhã. Quando a gente fica deixando ser cozinhado nesses pensamentos, de justificativas, de argumentações convincentes, de várias coisas sobre aquilo que a gente vai enfrentando, daqui a pouco a gente vai vendo que a gente vai perdendo a alegria. Vai perdendo a força, o ânimo. Por quê? Porque eles não têm vida. Eles não geram prazer. É impressionante, quando você assume por fé o pensamento de Deus, Ele mesmo vai te empurrando por dentro. A alegria chega, a força, a coragem. É impressionante. Faz essa experiência de todo dia você ler a Bíblia 1 hora. Ah, é muito, pastor. Não, beleza. Começa aí com o tempo que você acha que é importante. Porque isso aí é uma estatística. A menor parte da igreja do Senhor lê a própria palavra dele. Se você começar a ler de coração aberto, você vai ver que isso vai ser uma injeção de ânimo dentro de você. Por quê? Porque ele é vida. Vida, ele é a vida, ele é o ânimo, ele é a coragem, vem dele, vem do nosso espírito. Então, nos nossos próprios pensamentos, se eu ficar com eles como domínio, eu agirei com base, é só para baixo. Eu perco tudo. Você está pegando, não está? Então lembra aqui, ó, é o grande engano do diabo. Porque ele trabalha onde as pessoas não enxergam, porque é no mundo do espírito. Mas ele é assim, ele trabalha nas trevas. Ninguém está vendo nada, mas ele está trabalhando. Ele está achando ótimo o homem pensar a respeito dele o que ele quer. Ele está achando ótimo. Ele só sugestiona. Ele só vai inflando isso aí e vai ajudando. É isso aí. Até mesmo quando o homem pensa errado dele direto. O tempo todo, eu sou um bagaço. Ele é verdade, você é um bagaço. Não é não? E ele só vai trabalhando. E vai deixando o homem pensar o que ele acha, o que ele pensa. Aí a gente não vai a lugar nenhum, gente. Então esse é o grande engano. E por quê? Porque no mero pensamento humano carnal, nessa maneira de pensar, não há verdade. E onde não existe a verdade, o engano, falso, a mentira prevalece. Simples assim. Ok? Luz, trevas. Verdade, vida. Não tem coluna do meio. Simples, né? Prisão, liberdade. É assim. Então veja aí, ó. Onde não há verdade na minha maneira de pensar, o engano falso já está prevalecendo. Não, eu estou com uns conceitos aqui que são bacanas. Bacanas não significa que sejam verdadeiros. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque a gente tem essa tendência assim, não, eu tenho uma maneira de pensar aqui que é muito legal, ela é uma maneira certa, tal, porque isso é humano, o humano pensa assim. Mas a maneira certa de pensar é o que Deus tem a dizer. E muitas vezes é isso aí mesmo, Deus confronta aquilo que eu falei para vocês, a nossa maneira errada de pensar. Porque é desagradável para a nossa carne. Lembra que a primeira coisa que eu comecei a falar nessa série sobre a importância de ser ensinável e corrigível? Porque o pensamento de Deus sempre nos ensinará e sempre nos corrigirá. Beleza? Então se eu me entrego, está tudo certo. Não, beleza, eu estou pensando a respeito aqui disso, daquilo outro, ou então da minha esposa, do meu marido, ou da minha casa, ou do momento da minha vida e tal. Eu estou pensando, faz o seguinte, descarta e pega o que Deus tem a te dizer sobre isso.
Aleluia! E aí a gente vai muito bem, obrigado, porque a gente assume por fé. E quanto mais você se renova no pensamento da verdade, mais ele é dominante em você. E você de fato, então, agora terá aquilo, a mente de Cristo. Não é isso? Paulo fala sobre isso, sobre a importância da gente se renovar, para a gente ter a mentalidade da verdade, governando. Pastor, mas a gente vai então se tornar perfeito? Claro que não, mas nós vamos crescendo, estamos sendo aperfeiçoados. Cada vez mais que você anda com Deus, mais o pensamento dele vai ganhando espaço em você. Não tem como o inferno chegar para mim e dizer assim, isso aí não é verdade, porque já faz parte de quem eu sou, está dentro de mim. A minha maneira de refletir ou enxergar sobre algo, essa verdade está tão inserida que ela já se mostra. E esse é um ponto legal, porque quando você é dominado pela verdade, você já está na prontidão da resistência. Por isso está lá, abra lá, Tiago 4, verso 7, grifa aí na tua Bíblia, porque diz que nós devemos nos submeter à palavra. Submissão é entrega. É rendição. Beleza, então eu me entrego à verdade, ela vai entrando dentro de mim, eu vou abraçando ela, beleza. Aí está escrito, então resista ao diabo e ele fugirá de você. Jesus era tão cheio de sabedoria e da verdade, ele crescia, porque a Bíblia fala sobre isso. E no momento que ele foi para a tentação do deserto, o que saiu dele foi o quê? O reino, a verdade e a palavra. Ele resistiu ao diabo e ele prevaleceu. Você entende que então a gente resiste à inclinação da nossa carne, nas sugestões, em tudo que ela pensa, o que ela acha, com a verdade. Pastor, mas está difícil. Eu entendo o que você está dizendo. Por isso que é bom a gente aprender, gente. Nós temos que aprender. Eu sei, está difícil, então é porque você precisa de mais renovação. Mais, vai se enchendo. É isso aí mesmo. Eu pego um copo, a capacidade é 350 ml. Beleza, eu vou botando água, mas tem pouca água e tem muito ar. Beleza, então vamos botando mais água, vai empurrando o ar. Alguma coisa tem que sair para uma outra entrar. É assim mesmo, é depósito. A minha mentalidade é assim. Alguma coisa eu empurro para que ela prevaleça e domine e bote a outra para fora. Mas essa é a nossa pressão. Essa é a nossa parte, fazer essa escolha. Porque se eu não fizer, gente, eu vou acordar todo dia já ligado na carne. Já estou ligado, monitorado na carne. Eu tenho que desligar a carne. Então é algo que a gente faz consciente. São escolhas que nós fazemos, eu e você, todo dia. Legal? E é um pouco a cada dia. Faça isso um pouco a cada dia e você verá que você vai crescer. Aí você vai falar assim para mim, pastor, eu já não faço mais isso, já não estou dessa maneira minha. Olha, você já morreu, pastor. Eu já estou entendendo. É porque você agora está naquela área dominado pelo governo da verdade. Ok? E aí a gente vai ver que a inclinação da carne, ela vai perder toda a força na nossa vida em uma área, em outra. E assim são várias áreas. É um crescimento, gente, na verdade. Não é? Aprenda que nos dias de hoje, o mundo está na dificuldade de relacionamento. Jesus profetizou isso, Mateus 24. Então, beleza, vamos nos renovar bastante com o que Deus tem a dizer na palavra sobre relacionamento, para a gente não cair nessa cilada de ser governado aí por uma mentalidade errada, destrutiva de relacionamento, legal? Vamos construir bons relacionamentos. Eu estava comentando aqui na sexta para casais que relacionamentos não acontecem, eles são construídos. É a nossa consciência sobre o nosso posicionamento, é o que sai da nossa boca, é como a gente aborda a situação que está enfrentando, ou a dificuldade, né, das imperfeições. Somos seres imperfeitos, cara. Então, quando encosta no outro, a gente sai faísca, né? Beleza, mas Jesus está conosco. Tá certo? Eu quero que você abra agora em 1 Coríntios. Eu vou continuar ainda falando sobre a semeadura da carne, porque o apóstolo Paulo, ele recebeu muito entendimento sobre isso. 1 Coríntios, tem até aqui, se você também quiser ir comigo, vamos nessa. 1 Coríntios capítulo 3, depois eu vou explicar mais, é bem interessante, porque Paulo diz assim, irmãos, olha só como é que ele está falando. Eu não pude falar com vocês
como pessoas espirituais, ou seja, pessoas maduras na fé. Tá, só um detalhe. Maturidade na fé é a vontade de Deus para a minha vida e a sua. Significa crescimento do nosso espírito na verdade. Da mesma maneira que uma criança é criança e um adulto é adulto, Deus espera que um dia eu saia de criança e vá para adulto. Aleluia. Que os adultos digam aleluia. Imagine depois de sei lá quantos anos, você ainda com chupeta, de fralda, gugu dadá, não vai dar certo. Tem alguma coisa errada, não tem? Mas Paulo falou assim, irmãos, eu não pude falar, ele gostaria, depois a gente vai entender isso. Eu não pude falar com vocês como espirituais ou maduros na fé, mas como pessoas, e olha só, ele mesmo coloca, gente, é o Espírito Santo nos ensinando, aleluia. Ele mesmo diz assim, mas eu vou continuar falando com vocês como carnais. Carnais? Como assim? Como crianças em Cristo. Muito bom, né? Verso número 2. Eu dei leite para vocês. Claro, bebê toma leite. Não adianta você pegar lá uma criança de 2 meses e dar churrasco para ela. Vai matar a criança que não tem capacidade para digerir determinados alimentos. Isso é um fato científico. Determinadas enzimas, elas vêm com o tempo da criança crescendo. É por isso que ela começa com leite, depois vai para alimentos sólidos e tal. Beleza, eu não pude dar alimento sólido, eu dei leite para vocês e não pude dar alimento sólido. Pô, vocês não estavam em condições de recebê-lo. Até que parece que o apóstolo Paulo cursou a faculdade de medicina, né, cara? De fato, vocês ainda... de novo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque vocês são o quê? Carnais. O comportamento de vocês é um comportamento carnal, é isso que ele está dizendo. No verso número 3, porque visto, eu estou vendo aí, que há no meio de vocês, olha, identifiquem, inveja, divisão, contendas, brigas e tal, e vocês então não estão sendo carnais, olha aí, e agindo como mundanos, assim diz na NVI, como uma pessoa meramente não transformada. Vamos ler na Bíblia Viva, o verso 1 e o 3, muito bacana, veja como é que está. Queridos irmãos, eu estou lhes falando como se na vida cristã vocês ainda fossem apenas criancinhas. Ok, que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios desejos. Gostei, hein? Muito bom. Não posso falar como falaria cristãos fortes ou amadurecidos, cheios do Espírito. Verso número 3. Vocês ainda são cristãos da primeira infância, controlados pelos seus próprios desejos e não pelos desejos de Deus. Veja, quando vocês sentem inveja uns dos outros, se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças e que só querem fazer a sua própria vontade? Gugu dadá. É o famoso crente chupetinha. Você conhece crente chupeta, não? Não, pastor, não conheço. Mas eu quero te dizer o que eu mais tenho na igreja. Assim como naquela época. Mas eu creio que falta na igreja ensino. Nós precisamos aprender a condição espiritual nossa, para a gente poder crescer. Porque senão a gente vai achar que é assim mesmo. Não é assim mesmo. Diga amém nessa manhã. Não é assim mesmo. A última parte na Bíblia amplificada diz assim, do versículo 3. Porque visto que a inveja, a divisão entre vocês não estão sendo carnais, ou vocês estão se comportando segundo, olha como está escrito, os padrões lá de fora do mundo, como meros homens não transformados. Porque esse é o padrão carnal. Está dando para entender, gente? Então, basicamente, vamos tirar 3 conclusões aqui que o apóstolo Paulo ele coloca com essa passagem, essa declaração sobre a igreja. A primeira delas é que a nova criatura, ela pode ser uma pessoa carnal, ela é criança na fé. Tá certo? Ou uma pessoa madura na fé, porque isso leva tempo. Exatamente, o bebê nasceu.
não espera que agora ele saia de casa e vá trabalhar e pague as suas contas, porque ele ainda é criança. Ele é criança. Eu nasci de novo em Cristo Jesus. No momento que a gente nasce de novo em Cristo Jesus, nós já estamos, gente, inseridos nessa condição aqui, crianças na fé. Então eu não posso esperar que uma criança na fé tenha um comportamento maduro. Ela tem um comportamento carnal. É normal, entende? Mas aí beleza, a gente vai crescendo. Essa é a primeira conclusão. A nova criatura, diferentemente do mundo que não conhece a Jesus, ela pode estar nesse conteúdo aí, ó. Ela começou, entregou a sua vida, é uma nova criatura em espírito, seu espírito foi recriado, mas ele agora precisa crescer na sua mentalidade, porque a sua mentalidade ainda, mesmo como nova criatura em Cristo, novo na fé, ainda é muito carnal. E tem que crescer. Está claro isso aí? Não é bom a gente aprender coisas, a gente sabe, caramba, é verdade. Então, vamos lá, vamos seguindo. Uma segunda conclusão que a gente pode tirar é que espiritualmente é necessário a gente sair, não tenha dúvida, crescer do estágio de criança para amadurecido. Porque Paulo falou assim, eu esperava poder trazer um alimento sólido, mas vejo que pelo tempo decorrido, olha aí, caramba, vocês continuam crianças. Alguém está pegando? Muito interessante, você quer ver? Rápido, a gente fala isso na escola Atos, mas é isso mesmo. Paulo chega a Corinto e fica 1 ano e 6 meses lá na sua segunda viagem missionária. Beleza, depois ele sai de lá. E aí ele vai para Éfeso e leva um tempo para chegar lá. Os historiadores acham entre 3 a 4 anos. E Paulo permanece em Éfeso 3 anos. Então a gente não sabe, porque ele escreve essa carta para Corinto, de Éfeso. Então vamos lá, vamos botando aí um tempo. Então Paulo estabelece uma igreja, pessoas se convertem, se transformam em novas criaturas, entregam a vida para Jesus. São crianças na fé, simples, beleza, são crianças. Mas aí pelo tempo decorrido, quando Paulo escreve, já tinham se passado, vamos botar aí entre 7 a 8 anos, ou entre 6 a 8, ok? Então Paulo, o Espírito Santo, esperava que eles já tivessem crescido. Porque eu quero te falar, se você tem fome e sede de Deus, e você mantém a pressão de continuar caminhando com Ele, e recebendo do alimento próprio, que não adianta comer balinha, juquinha, para você crescer. Você gosta de balinha, juquinha? Mas não, você gosta, né? Mas você cresceu, né? Mas vai comer outro alimento. Né? Isso foi só um... não dá. De balinha, juquinha não dá. Você precisa ser alimentado com a palavra, cara. É verdade. A verdade vai te enchendo, 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 você vai crescendo. Então Paulo esperava que eles já fossem cristãos maduros. Saísse da parte de ser criança. É bem interessante, né? Criança. Para amadurecidos na fé. Se você recebe então, voltando a repetir, o pessoal que está em casa, alimento próprio da verdade, e você tem fome e sede dele, e você vai se alimentando, andando com ele, você vai crescer. Ok? A gente vai comentar coisas mais para frente legais. Tudo isso para eu falar só essa parte, semeadura carnal, eu tenho que entender isso. Senão não funciona. Então veja, não é vergonha ser criança. Claro que não. Mas é estranho, anormal, permanecer sendo criança. Paulo ele dá uma declaração muito legal. Gente, o apóstolo Paulo, eu vou te falar, Deus foi muito gracioso com ele mesmo, que escolheu ele para dar muita revelação. Você vai comigo aqui, por favor, a 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11. Eu não coloquei aí na tela. Acompanha comigo, pega aí a tua Bíblia eletrônica. Então tá assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino. Claro, né? Eu sentia como menino. Obviamente ele pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, 1 Coríntios 13, 11. Mas quando cheguei a ser homem, então ele cresceu. Eu desisti das coisas próprias de menino. Porque agora elas não fazem mais parte da tua vida. Olhem para mim, gente. Se a gente cresce, e a gente vai entrando na maturidade, vai se alimentando,
a força da inclinação da carne, ela cai na tua vida. Não tem como mais você viver o que você já não é mais. Você não é mais criança. Diga, eu sou amadurecido na fé. Então, beleza. Se eu sou amadurecido na fé, não tem como mais você viver como criança. Você já recebeu muita verdade, consciência de verdade e revelação. E no momento, então, que a gente estiver, de repente, fazendo uma travessura, como adulto, a gente vai reconhecer que, caramba, isso aí já não faz parte mais, não dá mais. Por quê? Porque nós somos adultos. Simples assim. Nós estamos sujeitos ao erro. O que a gente não pode é isso, né? Deixar de pressionar esse tipo de caminhada para a gente entrar numa maturidade, porque senão a gente vai ser dominado pela criancice. Simples assim. É o que mais acontece. Então, geralmente, crente de 30, 40 anos, que não morreu ainda, né? Já devia ir. Oh, meu Deus do céu. É criança na fé e está lá reclamando, fazendo uma opção de qual a sua vida não anda, não tem resultados que Deus gostaria que tivesse e tal, beleza e tal. Qual é o problema? Criança. Deveria ser adulto. E é na maturidade que a gente frutifica, que Deus opera, é na maturidade que a gente vê o melhor de Deus, gente, óbvio, porque a gente acaba se tornando um colaborador, um cooperador com Deus em tudo. Quando a gente é criança, só reclama, não quero. E o pai está falando, não, meu filho, você vai comer. Você não quero. Você entende? Então Deus está querendo adiantar a nossa vida, cooperando com Ele, para que a gente possa ver os resultados do céu e tal, mas eu não estou cooperando com Ele, porque eu sou criança. Eu tenho um comportamento criança, eu tenho uma maneira de pensar criança. Pastor, uma nova criatura, essa pergunta é boa que você está fazendo. Uma nova criatura, ela pode ficar criança até o final dos dias dela? Pode. E a maior parte da igreja se encontra na meninice, na criancice. É uma pena, né? E a terceira conclusão e última, e a gente vai continuar na próxima semana, é que condutas e comportamentos provam ou avaliam em que condição espiritual nós nos encontramos. Se eu sou criança na fé ou sou amadurecido na fé. Então a minha maneira de viver, ela já está falando para as pessoas o seu estado, ou se eu sou criança na fé ou se eu sou maduro. Meu comportamento prova se eu sou um maduro na fé ou se eu sou criança na fé. A minha maneira de falar. Por que Paulo identifica a meninice, a criancice, ainda esperando que a igreja fosse mais adiantada ou madura? Porque encontrou dentro da igreja o quê? Disse-me disse, briga, o irmão falou isso de mim, o outro também, fofoca ali, aquilo outro, contenda, esse negócio e tal, confusão, estou de mal, não falo contigo e tal, aquela palhaçada toda de criança que a gente sabe. E o que acontece? Paulo identificou, vocês são crianças, porque o comportamento de vocês é carnal. Vocês estão se comportando meramente como homens não transformados. Mas legal, a gente é criança mesmo. Mas a gente tem que sair de criança para a maturidade. Eu quero te falar, se você é novo na fé, criança na fé, nasceu de novo, é nova criatura, cara, tem esse período aí, você vai crescendo. Passa alguns anos, mas você entra na maturidade. Aí você começa a usufruir o melhor de Deus na tua vida. Aleluia! Deu para pegar um pouquinho isso nessa manhã? Então vamos embora ficar de pé?